Salve, meus queridões! Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze. Tudo bem? Então, meus amigos, já estamos praticamente em ritmo de Natal. Como é que tá o Natal de vocês? Tá tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma questão muito interessante que envolve também a data natalina. E aí, vocês estão animados? Então, meus queridos, assiste rapidamente a vinhetinha, que daqui a pouquinho o Marcão Noel está de volta. Olá, meus amigos! Então, estamos de volta e agora sem chapeuzinho de Papai Noel e sem capacete. Não é mesmo? Vocês já estão acostumados a me ver de capacete, já me viram pagando, né, este mico com o chapeuzinho do Papai Noel. E agora vamos falar em si, né, de um pouco de transtorno afetivo sazonal. Turma, não é fácil, né? Aí, ó, olha aqui embaixo, aqui na nossa barra. Meus queridos, eu já falei isso em outro vídeo, mas eu gosto sempre de falar assim um pouquinho disso durante pelo menos uma vez ao ano. Existe uma grande questão que envolve certas datas comemorativas e algumas datas que, em especial, provocam muito, né, a nossa reflexão, principalmente em cima dessas bases imagéticas que a gente carrega, essas lembranças, esses traumas. Um carro passando acelerando, mas tudo bem. Nós, como seres humanos, nós, por mais que estejamos, às vezes, em isolamento, por mais que a gente tente ser o cara mais esquizoide da vida, nós estamos sempre em contato social, nós estamos sempre em interação social. Eu falo sempre isso. Não existe um ser humano completamente isolado de tudo, entendeu? A não ser que ele for o náufrago, ou a não ser assim que ele seja o eremita da montanha. Mas acontece que mesmo o náufrago e mesmo o eremita da montanha, né, eles tiveram uma carga de socialização. Eles tiveram uma carga de introjeção de uma série de questões de ordem cultural. E nós temos, né, dentro do nosso estatuto, dentro do nosso quadro social, dentro das instituições sociais, né, datas comemorativas. E essas datas comemorativas, elas rememoram várias instituições, como o Estado, como alguns aspectos de natureza religiosa, como questão de família. E evidentemente, né, que para alguns o encontro em família para essa reflexão de Natal é super interessante. É salutar, é um encontro assim onde não tem aquele tio do pavê chato, né? Onde não tem o menino reacinha, sendo sacana. Mas e que não tem aquele tipo de conversa com fofocas meio ácidas sobre elementos da família, né? Não tem aquele momento na qual, né, algumas pessoas ficam bêbadas, inconvenientes, ou até mesmo aquelas briguinhas de casal. Mas tem encontros salutares, tem encontros com bastante afeto, tem encontros onde as pessoas elas estão ali justamente para se confraternizar, para poder até mesmo pegar e pensar sobre o novo ano que está vindo. Mas, no entanto, meus amigos, existe sim. Existem famílias carregadas de relações altamente tóxicas.
famílias que carregam no seu bojo, né, vamos até dizer, dentro do próprio inconsciente coletivo dessa família, né, uma série de conflitos, uma série de intrigas, uma série de desejos não concretizados, uma série, por exemplo, de anseios que não foram devidamente correspondidos. Porque lembre-se, no meio de uma coletividade, a gente tem também a nossa individualidade. E por que não a gente não projeta uma série de desejos que muitas vezes são tão pessoais, são tão individuais nossos, que na hora que vai colocar na realidade, aí já fica complicado. Então é mais ou menos isso, meus amigos. Eu fico pensando aqui na minha cabeça sobre essa questão do transtorno afetivo sazonal, porque ele é um transtorno de afeto. Ele é um momento na qual afetivamente, emocionalmente, você fica abalado, ressentido, você fica se sentindo para baixo. Bate aquele complexo de inferioridade, bate aquele complexo, né, de exaustão, bate, por exemplo, aquele sentimento de que é mais um ano que se repete a mesma frustração. E eu confesso para os senhores, eu idealizei muito a minha família biológica. Quem nunca idealizou? Quem nunca idealizou seu pai? Quem nunca idealizou sua mãe? Né? Quem nunca, por exemplo, desejou alguma vez aquela família gostosa de se ver, do comercial de margarina, né? Ou até mesmo assim, aquela família assim, que tem os seus conflitos, mas que necessariamente abandonam um pouco esses conflitos, estendem uma bandeira branca quando vão confraternizar, quando vão estar juntos, né? E aí eu demorei muito para compreender que, primeiro, a minha família biológica tem uma dinâmica do meu pai com a minha mãe, porque foram eles que constituíram essa família, não é mesmo? Evidente que eles trouxeram muitos traços emocionais, muitos traços até afetivos, né, da família de cada um deles. E ali eles tentaram fazer uma síntese, sei lá se deu certo, sei lá se cada um ficou no seu canto com a sua ideia de mundo, mas eu entendi depois que a família de fato, a família que eu teria com um pouco mais de verdade, seria a família que eu constituiria posteriormente. Então é uma das coisas que a gente tem que refletir muito, meus amigos. Porque hoje eu comemoro o meu Natal com a família que eu constituí. Não é uma família numerosa, é apenas um casal. É eu e a minha companheira. Mas a nossa relação, ela tem uma construção nossa. Existe a nossa casa, existe os nossos hábitos, existe os nossos costumes, existe o nosso pacto, o nosso contrato afetivo. E aí, quando eu penso na minha família que eu constituí, que eu elaborei junto com a minha companheira, esse transtorno sazonal, e principalmente desse transtorno afetivo sazonal, ele ameniza. Então eu sei que se eu for na casa da minha sogra, há a dinâmica da família que ela constituiu. Quando eu vou na casa dos meus pais, existe a dinâmica de vida deles, a forma deles comemorarem determinadas datas, né? E a forma na qual eles observam aquilo que é certo e que é errado, que é positivo, negativo, que é valoroso ou não. E aí eu trago para a minha relação, necessariamente, aquilo que eu aprendi de bom, que me fez bem, que me constituiu certo prazer. E isso me acalenta.
Então, o grande barato de você ter, por exemplo, a sua família, é que você tem a chance de, dentro dela, tentar aparar algumas arestas. Falar sobre determinados valores. Incutir novas dinâmicas. Fazer aquela terapia e limpar, mais ou menos assim, aquelas questões que já não merecem mais ser honradas do seu passado ou da sua família anterior. Mas, Marcos, você está querendo dizer o quê? Que simplesmente eu devo negar a minha família biológica? Pelo contrário. Pelo contrário. Você nega quando você afronta a dignidade deles. Você afronta eles quando necessariamente você desmerece, desrespeita o processo deles. Porque o processo deles é muito claro através dos sintomas que eles reverberam. E se eles vão resolver ou não nessa vida, isso não é problema seu. Ah, Marco, mas eu fico triste de ver, às vezes, a minha família tão combativa. Eu fico triste, às vezes, de ver a belicosidade da minha família. Eu fico, às vezes, triste de ver os meus pais separados, ou morando juntos e separados afetivamente. Eles estão dentro da necessidade deles, ou dentro da percepção de mundo que eles conseguem constituir. E se eles não conseguem pegar e fazer algo positivo disso, às vezes o mal, às vezes o mal-estar ainda é necessário na vida deles. Às vezes a baixa estima ainda existe, às vezes as situações mal resolvidas, os traumas não devidamente enlutados ainda existem e vão estar durante a trajetória de vida deles. E o que pode ser feito através disso? Ter respeito e mostrar um nível de afeto que você é capaz de demonstrar para eles. Marcos, você vai passar o Natal com a sua família biológica? Não. Não, porque faz parte também do que eu chamo de distanciamento saudável. Mas eu vou desejar profundamente no meu coração que eles tenham uma comemoração gostosa, se eles comemorarem, que eles tenham uma ceia gostosa, ou sei lá, que minha mãe assista a missa do galo com tranquilidade. Você vai, Marco, ir na casa da sua sogra? Sim. Minha sogra faz um almoço, uma espécie de ceia, né? Ela tem os costumes dela, ela é uma ministra da Eucaristia, da Igreja Católica, ela faz uma oração antes de todos comerem, eu respeito esse momento deles e eu participo. Porque tem um pouco de tranquilidade naquele momento. E eu consigo comer bem e digerir aquela comida com mais tranquilidade, sem muita adrenalina, sem muita tensão. Então esse transtorno afetivo sazonal não é só um Natal. São datas, são momentos que são muito específicos também para você. Quando chega perto do dia 20, 21 de setembro, eu já começo a ficar muito introvertido, reflexivo. É uma época onde eu rememoro o acidente e a morte da minha irmã. É inevitável que eu tenha esse momento na qual eu fico um pouco mais calado, onde eu fico mais reflexivo e que eu pense no que eu aprendi, o que eu ainda não consegui aprender
com a trágica ida dela. Porque era uma menina realmente muito cheia de vida, cheia de valores positivos, cheia de empatia, cheia de vivacidade. Eu a admirava muito. Meu aniversário também já me gerou também muito desconforto, porque eu odiava aniversário. Eu achava que o aniversário era uma data muito falsa, porque todo mundo ficava fingindo que estava tudo bem, cantava parabéns, todo mundo comia bolo, e depois no outro dia os conflitos, as brigas voltavam, e eu acho que eu, como criança, eu ficava muito frustrado com isso. E aí eu gradualmente eu fui ficando assim averso à festa, a bolo, a parabéns, a comemorações, né? E eu fiquei um tempo sem isso. E hoje não. Hoje eu chego para minha companheira e eu falo assim, eu quero bolo, eu quero parabéns e eu quero estar feliz ali. Eu quero comemorar mais um ano de experiência nesse mundão aí, onde que me gera uma pancada de reflexão bonita. É muito louco isso aí, não é, meu bem? Não é você que está me assistindo? Não é uma coisa assim para mexer um pouquinho com a cabecinha? Então eu espero que vocês estejam bem. Mas se você tiver naquele momentinho com esse transtorno afetivo sazonal, fica tranquilo, isso passa. E se você puder, que é só uma dica, entra numa terapia. E nessa terapia, chega para o seu terapeuta, para o teu analista, para o teu psicólogo, e fala para ele a seguinte coisa: eu desejo muito ressignificar o Natal. Eu desejo muito. Por exemplo, o Natal me dava muita náusea quando eu via falsos cristãos. Gente que é igual fariseu, sabe? É hipócrita. Então eu ficava olhando o Natal sobre essa perspectiva, sabe? Dessa falsidade, desse consumismo. Mas não, eu quero hoje olhar o Natal numa perspectiva que me encante, que me enobreça. É evidente que eu não vou fechar meus olhos para a hipocrisia, é evidente que eu não vou fechar meus olhos para pessoas que uma hora dessa estão aí passando fome, que estão cheios de precariedade, cheios de vulnerabilidades, gente que por preconceito foram expulsas de casa, gente que está tendo que se prostituir de todas as formas, gente que está aguentando assédio moral e outros assédios bizarros, entendeu? Mas o grande barato é você também ter um momento de encontro com você e com quem realmente vale a pena na sua vida. Seja só você, ou seja com uma pequena família que você conseguiu constituir. Seja com um amigo, seja com um companheiro, seja com uma companheira. Eu acho que vocês me entenderam. É isso aí, meus lindões. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. E que não seja um Natal atrelado a dogmas religiosos, de forma nenhuma. Mas que seja um Natal de um renascer. Onde você vai tentar resgatar todas as forças que esse ano, de uma certa forma, tirou de você. Espero que você esteja muito tranquilo, muito feliz, que você possa comer desde uma comida muito saudável até um junk food, sabe? Se é o que você gosta. Né? Mas que você coma aquilo com um senso de muita gratidão. Não como essa galera vislumbrada, gratiluz, entendeu? Mas com
muita gratidão no teu coração. Para quem é de Deus, fiquem com Deus. Para quem é apenas da vida até que se finde, que você tenha muita vida. Que você tenha vida em abundância. E que você possa aproveitar até o último segundo tudo que essa vida pode te oferecer. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até mais.